fisicamente? Krishnamurti responde: que vontade nós temos de aperfeiçoar-nos? Acredita que o autoaperfeiçoamento te trará a felicidade ou a realidade? Você pode oferir certos benefícios da yoga fisicamente. Pensa, porém, que o automelhoramento, que significa que o eu se está tornando melhor, adquirindo mais conhecimentos, mais erudição, que o eu está melhorando e se tornando virtuoso. Imagina esse processo acarretará a tranquilidade da mente? Não há, nesse processo, a negação ou o desaparecimento do eu, mas ao contrário, o eu se está tornando uma coisa melhor e, portanto, está ele sempre lutando. Uma batalha está sendo travada dentro e fora dele próprio. E pensa que isso trará tranquilidade à mente? Pensa que isso é espiritual? O que se entende pela palavra espiritual? Algo relativo ao espírito, algo independente do tempo, algo não fabricado pela mente, não é verdade? Ora, por certo, o real, aquilo que é verdadeiramente espiritual, não é uma coisa construída pela mente e, portanto, não pode ser por ela praticado. A mente é o resultado de muitos dias passados, de inumeráveis experiências, de conhecimentos, influências. Ela é construída através do tempo. E pode a mente, que é resultado do tempo, encontrar aquilo que é atemporal e ilimitado? Você pode praticar virtude à vontade, mas isso, por certo, não é espiritual. Quando a mente, compreendendo todo o processo do vir a ser, está inteiramente livre de toda e qualquer forma de ambição, o que com efeito significa que quando a mente está tranquila de todo e, portanto, não se está projetando no futuro, só então se apresenta aquilo que se pode chamar espiritual. Mas enquanto estivermos lutando para ser espirituais, continuaremos vulgares, mesquinhos, e só isso, embora chamemos a coisa por um nome bonito. Pergunta: sinto-me atraído pela sua filosofia, mas se eu fosse segui-la, teria de me desligar da minha igreja. Que me oferece em troca? Krishnamurti responde: seguir outra pessoa é um mal. Escute isso, por favor. Seguir outro é uma coisa má, porque gera autoridade, o temor, a imitação. E quando segue, nunca encontra outra coisa senão aquilo que quer encontrar, ou seja, a sua própria satisfação. O que eu digo não é filosofia. O que tentamos fazer é, com efeito, descobrir com o nosso próprio percebimento o processo do nosso eu. Para descobrirmos o que é verdadeiro, temos de discernir o que é ilusório e o que é falso. Não pode ser guiado para descobrir. Se você é guiado, não há descobrimento. Só há descobrimento quando a mente está muito tranquila, quando não está exigindo, pedindo e quando não tem medo. Temos medo, porém. Por isso endeusamos os guias, por isso temos igrejas e sacerdotes e toda a coleção de absurdos da civilização moderna. Sentindo medo, queremos fugir dele e nos abrigamos num refúgio. E por isso pertencemos a alguma coisa. Não te estou pedindo para que abandone a sua igreja, nem que pertença a alguma igreja. Para mim, tudo isso são atividades infantis que nada significam. Assim como o nacionalismo separa os homens e gera guerras, assim também as religiões, as igrejas, dividem os homens e geram antagonismos. Elas não conduzem à verdade. Embora todo mundo diga que há muitos caminhos para a verdade, não há caminho nenhum para a verdade. É a mente que é livre, a mente que está só, a mente não corrompida e não influenciada. É só esta mente que a verdade se manifesta. Esta mente que, com efeito, é uma mente sem medo. Portanto, nada se pode oferecer a uma pessoa que quer sair de uma gaiola para entrar em outra. Não nos interessa nenhuma dessas gaiolas, mas tão só
a compreensão de nós mesmos. Não estamos na senda da compreensão simplesmente quando estamos livres de uma determinada igreja, de uma determinada organização, nacionalidade ou crença, mas só quando somos totalmente livres, sem medo. E só então a mente pode receber aquilo que é eterno e atemporal. E me parece que só essa mente pode resolver o problema atual, e não a mente que se está tornando mais religiosa, o que significa mais entrincheirada num determinado dogma, ou que está seguindo um determinado sistema de pensamento. Essa mente não é religiosa. A mente verdadeiramente religiosa é aquela que é livre, e que, sendo livre, está tranquila, serena, de modo que a realidade pode manifestar-se. E aquela realidade, criando sua própria ação, resolverá os problemas do mundo, que não podem ser resolvidos pela mente que está carregada de saber, ou a mente que acumula experiência, porque o saber, a experiência, é o resultado do nosso peculiar condicionamento. Ao compreender tudo isso, não só intelectualmente, verbalmente, mas experimentando, verá então que não pertence mais a coisa alguma, porque você é um ente humano total, com pleno conhecimento de si mesmo. Portanto, nunca há perturbação, e sim só aquela paz de espírito, em que a realidade pode manifestar-se. 28 de maio de 1954. Parece-me que, sem autoconhecimento, a maioria das nossas crenças e atividades tem muita pouca significação. O autoconhecimento não se aprende dos livros, e não precisamos depender de ninguém para aprendermos a conhecer a nós mesmos. E acho também que ele não é um processo de acumulação de conhecimentos a respeito de nós mesmos. Os mais de nós conhecemos apenas a maneira positiva de pensar, e esta, a meu ver, é a mais baixa forma do pensar. Isto é, o mero acumular de conhecimentos a respeito de nós mesmos e o viver de acordo com esses conhecimentos só nos leva a tornar mais forte o eu, o ego, com todas as suas complicações. A forma suprema do pensar é a negativa, não achais? Sem dúvida, o pensar negativo é a mais elevada forma do pensar. E o descobrimento da maneira de pensar negativamente só é possível pelo percebimento das reações do eu, momento a momento. Todos sabemos o que pensar, isto é, fomos educados desde pequenos para julgar o que é correto, o que é incorreto, para comparar e etc., sendo esta maneira positiva de pensar. Essa maneira positiva de pensar é que fortalece a experiência. E quanto mais a desenvolvemos, tanto mais nos parece que estamos aprendendo a nos convencer, a nos compreender. Quer dizer, pensamos que pelo reforçar do passado, alcançaremos a compreensão. Não é essa a maneira como pensamos? Quanto mais capazes somos de estudar, de analisar, de acumular experiência, e quanto mais deixamos essa experiência, esse saber, guiar a nossa atividade, tanto mais seguros e positivos nos tornamos. Esta é a nossa maneira de viver, não é? E ela não nos dá margem para descobrir por quanto a nossa experiência nos está sempre condicionando, indicando-nos o que pensar, como ir ao encontro da vida e etc. Por isso, nunca temos oportunidade para considerar de modo negativo os problemas da nossa existência, pois quanto mais experiência temos, tanto mais condicionada está a nossa mente. Não é verdade? Estou dizendo algo que talvez nunca tenhas ouvido dizer. E se assim for, não despreze isso, ou não o escute apenas para opinar a seu respeito, pois só pode opinar de acordo com a sua experiência. Escutar com o fim de descobrir a verdade relativa ao que se está dizendo
e escutar com o fim de formar uma opinião são duas coisas inteiramente diversas, não achas? Quando faço uma declaração, o que tem importância, sem dúvida, não é ver se ela é aceitável ou utilizável, mas sim que se descubra se ela em si é verdadeira ou falsa. E para se perceber a verdade ou a falsidade de alguma coisa que se diz, temos de suspender todos os nossos juízos e reações, e o que com efeito é um trabalho muito difícil. Eis porque é sumamente importante a maneira como escutamos. Como já tenho dito e redito, essas palestras serão de todo inúteis se você quer apenas colecionar ideias para serem utilizadas ou meditadas posteriormente. Mas se enquanto andamos formos descobrindo juntos a verdade do que se está dizendo, então esta palestra, bem como as anteriores e a de manhã e a última, terá talvez alguma significação. Como dizia, nos foi ensinado o que devemos pensar a respeito de Deus, da verdade. Nos foi ensinado a ser nacionalistas e etc. Nossas mentes são moldadas desde a infância, influenciadas por ideias, e toda experiência que temos tem de relacionar-se com essas ideias e crenças. Por consequência, a experiência não liberta a mente. Tende a bondade de escutar isso. A experiência nunca liberta a mente, e contudo, estamos sempre interessados na aquisição de experiência. Experiência maior, mais ampla, mais significativa. E quando de fato nos vem uma experiência inédita, sem nenhuma conexão com o passado, nós nos apoderamos dessa experiência e a guardamos na memória, o que impede o nascimento de novas experiências. Isto é, as nossas mentes estão sendo constantemente influenciadas, moldadas pela nossa experiência passada, e por isso a mente nunca pode renovar-se, jamais ser um instrumento completamente novo. Nossas experiências passadas condicionam o futuro e o presente. O agora, porque só estamos pensando em termos de tempo, o que fui, o que sou, o que serei, e toda a experiência nova, todo o conhecimento humano está baseado nesse condicionamento. Assim sendo, o saber nesse sentido se torna empecilho à compreensão criadora. Me parece que a forma suprema do pensar é a negativa. O pensar negativo não é acumulação, mas constante descobrimento do que é verdadeiro nas relações. O que significa ver a mim mesmo tal como sou, momento por momento. Esse autoconhecimento não é um processo em que a mente está coletando conhecimentos com o fim de proceder corretamente ou de evitar a ação errônea. E o autoconhecimento é essencial porque se ignoro o processo do meu próprio pensar, se não estou consciente das minhas reações, do meu fundo, das minhas reações, compulsões e impulsos inconscientes, então qualquer pensamento que eu tenha está condicionado pelo meu passado. E, portanto, não há liberdade. Não é, pois, importante descobrirmos o que é, estarmos cônscios de nós mesmos sem processo de acumulação? Porque do momento em que começo a acumular para compreender a mim mesmo, essa acumulação determina o meu modo de compreender o próximo descobrimento. Andamos interessados em como melhorar a nós mesmos ou em como melhorar a sociedade. Por isso, toda mudança é meramente uma continuidade modificada. Não é verdade? Eu acumulo, aprendo e faço uso do que aprendi para operar a mudança. Mas o que eu aprendi depende do meu condicionamento. Meu aprender é sempre determinado pelo passado e, portanto, a experiência nunca é um fator de libertação. Se percebo isso, se percebo a verdade respectiva,
estou então habilitado a continuar descobrindo sem acumulação. Veja, por favor, que considere importante compreender isso. Por que é que a mente acumula conhecimentos e adquire virtude? Porque está sempre e sempre lutando para se tornar algo, para tornar-se mais perfeita. Por quê? E no processo da aquisição, da acumulação, não se impõe uma carga à mente? Sem dúvida, toda acumulação para fins de autoconhecimento é um obstáculo à continuação do descobrimento do eu. E é essa acumulação que nos está fazendo pensar positivamente. É possível descobrir sem adquirir, de modo que cada descobrimento não deixe nenhuma experiência que vá condicionar os outros descobrimentos? Espero que esteja me fazendo claro, pois acho muito importante essa questão. Dela depende a verdadeira liberdade, que é estar livre do eu. Pois quando não há mais uma identidade que acumula, encontramos o estado criador. A acumulação é ação não criadora. A mente que está constantemente a adquirir não pode, é óbvio, ser criadora em tempo algum. Só a mente livre é criadora e nenhuma liberdade pode haver quando armazenamos cada experiência, porque aquilo que se acumula torna-se o centro do eu que pensa positivamente. O pensar positivo é resultado da acumulação. Me deixe expressá-lo da seguinte maneira, talvez mais clara. Em minhas relações mútuas com o outro, se estou vigilante, descubro as minhas reações. Observo o meu próprio estado e observo como as experiências anteriores me fazem condenar ou justificar os novos descobrimentos que faço naquelas relações. Esses novos descobrimentos são também guardados e no próximo instante em que estou consciente das minhas relações com o outro e percebo minhas reações, que é o processo de autoconhecimento, novamente o passado determina ou traduz nos termos do passado o que descobri. Por certo, o que estou dizendo não é muito complicado. Você pode achar bastante simples se observar. Enquanto estou acumulando, juntando, guardando, minha mente pensa em termos relativos ao que se deve fazer e como fazer. E nessas condições, meu espírito nunca pode ser livre, pois todo o processo do meu pensar está baseado na acumulação do passado, na experiência do passado. O pensar, pois, impede novos descobrimentos. E o que é pensar? É a reação do passado, verbalizada e comunicada, sendo o passado as várias acumulações, as várias influências, os condicionamentos da mente. O pensar jamais pode resolver o problema. O pensar em tempo algum pode produzir um estado completamente novo, uma total transformação do nosso ser, pois o pensar é resultado do passado. É possível o pensamento terminar? Eis o problema. Se o pensamento puder terminar, cessará então toda acumulação e haverá, consequentemente, uma possibilidade do novo. Isso não é tão fantástico como parece, como verá se penetrar bem a questão. Quando pensa, o seu pensar é, por certo, o resultado do passado, do seu condicionamento, da sua crença, do seu fundo consciente e inconsciente. De acordo com o seu fundo, reage, e essa reação é chamada pensar. E por meio desse pensar, quer resolver os seus problemas. E acha que quanto mais adquirir, quanto mais acumular experiência, tanto maior se tornará a capacidade de atender ao problema e resolvê-lo. Nessas condições, percebendo isso, surgirá inevitavelmente no seu espírito esta pergunta: pode o pensamento terminar para que eu fique habilitado a encontrar a verdade contida no problema, em vez de traduzi-lo,
nos termos da minha experiência ou em conformidade com o meu fundo? O pensar é realmente um processo positivo e não um processo libertador. Somos educados desde a infância para sabermos o que pensar. Os jornais, as revistas, tudo o que nos rodeia nos diz o que devemos pensar. Estamos acostumados a coletar, a acumular, o que realmente nos impede de compreender qualquer problema de modo total e completo. Só podemos compreender um problema completamente quando o espírito está tranquilo, o que só acontece quando não há mais compulsão de espécie alguma. Se realmente escutou isso, não perguntará como pode terminar o pensamento. Não dirá, me ensine o método. O fazer esta pergunta, o desejo de método, isso em si, é uma outra forma de acumulação. Entretanto, se perceber a verdade de que só com o findar do pensamento pode o problema ser resolvido, se a perceber sem o desejo de se utilizar dela, descobrirá então o significado de todo o processo do pensar. O pensar, com efeito, fortalece o eu. O eu que é o fator de perturbações, o fator de malefícios e sofrimentos. Seja identificado com uma nação ou um grupo, seja com uma religião ou uma ideia. O pensar é produto do eu, acumulado durante séculos. Portanto, pensar não nos resolverá os problemas, e sim, pelo contrário, os multiplicará e causará mais sofrimentos. Se percebermos a verdade desse acerto, se pelo autoconhecimento percebemos a verdade sobre como a mente funciona, tanto a mente consciente como a inconsciente, se estamos conscientes do processo total, então esse próprio percebimento acarretará a sensação do pensamento e, portanto, a tranquilidade da mente. Como sabemos, todos nós temos muitos problemas que parecemos multiplicar. A solução de um problema produz novos problemas e, consequentemente, as nossas mentes estão sempre enredadas em problemas. E vivemos numa busca de soluções para esse problema, porque fundamentalmente queremos fazer uso de tudo para o nosso próprio benefício. Se ouvimos algo que é verdadeiro, cuja significação aprendemos, logo queremos pô-lo a nosso serviço, dizendo: como posso me utilizar disto para meu melhoramento pessoal, para alcançar uma etapa mais avançada? Estamos assim a aumentar constantemente os nossos problemas. Mas se formos capazes de ver o que é verdadeiro, sem tentarmos nos apoderar dele, utilizar-nos dele, então essa verdade mesma operará e nada teremos que fazer. Enquanto fizermos alguma coisa, continuaremos a criar problemas. Escute isso, por favor. A dificuldade está em prestarmos atenção, em darmos todo o nosso ser ao descobrir, ao compreender. E quando realmente descobrimos o que é verdadeiro, queremos utilizá-lo, quer socialmente, quer com o fim de nos fazermos felizes, tranquilos. Mas se ao contrário, damos nossa atenção integral, se escutamos completamente, com todo o nosso ser, então esse próprio percebimento do que é verdadeiro, sem nos apoderarmos dele, começará a operar independentemente de nós. Pergunta: neste país sempre nos sentimos em segurança, mas atualmente o nosso bem-estar espiritual e físico está ameaçando e o medo nos está moldando o pensar. Como dominar esse temor? Krishnamurti responde: enquanto buscar segurança sobre qualquer forma, tende a haver temor. Escute o que eu estou dizendo. Enquanto, como nação, como grupo, como indivíduo, desejar estar em segurança, protegido na sua crença, numa ideia, em qualquer coisa, enfim,
está atraindo o temor, e o temor é a sua sombra. Enquanto continuar a ser americano, hindu, russo, comunista, católico ou protestante, ou o que mais seja, tende a haver temor. Nós sabemos disso. Estamos profundamente conscientes desse fato. Superficialmente, porém, criamos um sistema que pensamos que nos dará segurança. Nacionalidades que separam os homens, religiões que são mero fanatismo, inimistando os homens entre si. Assim, pois, enquanto permanecemos isolados em nosso nacionalismo, em nossa crença, em nossa segurança, há de haver guerras, ódios, antagonismo e, portanto, temor. Experimentamos alguma vez diretamente o que é o temor? Preste atenção a essa pergunta. Experimentamos alguma vez diretamente o que é o temor? Ao reconhecermos que temos medo, tratamos de fugir dele. Procuramos dominar o temor, justificá-lo, condená-lo, e por diferentes maneiras evitamos o temor e nunca o experimentamos diretamente. Está compreendendo? Qualquer forma de prazer você a experimenta diretamente e não deixa que nada perturbe. Entretanto, procura evitar qualquer forma de desprazer. O medo é desagradável e, por isso, nunca está em relação direta com ele, experimentando-o diretamente. Quando aparece o temor, procura vencê-lo, deseja descobrir alguma forma de agir contra ele. Sua mente já está ocupada não com o direito de experimentar do temor, mas com descobrir a maneira de dominá-lo. Já experimentou alguma vez o temor diretamente, sem nenhuma interpretação, sem procurar evitá-lo, sem justificação ou condenação, de modo que esteja numa relação direta com o temor e totalmente consciente de que tens medo? Já estiveste nesse estado? Evidentemente, nunca esteve. Porque quando uma pessoa está experimentando o temor, há então o temor? Só quando evitamos o temor, fugindo a ele, é que ele existe. Enquanto a nossa mente está em busca de segurança, sob qualquer forma, física, emocional ou psicológica, há necessariamente temor. Isso é um fato. Quer te agrade, quer não. Se pensar tão somente no padrão de vida americano, ou em melhorar os seus próprios padrões, ter mais dinheiro, mais conforto material, enquanto a metade da humanidade só toma uma refeição ou meia refeição por dia, tende a haver temor. Pois bem, se sabe que o seu temor resulta desse desejo de segurança, pode encarar esse medo e vos manter na sua presença completamente. Experimente o que estou dizendo e verá que a coisa que chamamos medo é um processo em que a mente dá um nome a uma determinada qualidade. E essa denominação, justamente, reforça a qualidade. Suponhamos que eu sou ciumento, invejoso e que estou consciente desse sentimento. Meu percebimento dele é um processo de dar nome e de reconhecer o sentimento pelo nome. Consequentemente, o dar nome àquele sentimento o fortalece. O processo do reconhecer é um processo de fortalecimento daquilo que se reconhece. Quando dou nome ao temor, fortaleço o temor e, por isso, fujo dele. Observe por você mesmo o processo do seu próprio pensar. Quando sentir temor, o observe e verá como o condenas e como deseja fugir dele. Você querá modificá-lo, querá afastá-lo de você, desejará fazer algo contra ele porque ele é desagradável. Entretanto, quando tem uma coisa agradável, fica inteiramente identificado com ela. Identificar e evitar, tal é o processo de dar nome, não é verdade? E quando aplica um termo a um determinado sentimento,
torna mais forte esse sentimento. É possível a mente ficar libertada do desejo de estar em segurança e, portanto, livre do temor? Essas duas coisas andam juntas, não é verdade? Não pode se libertar do temor enquanto busca segurança. O desejo de segurança, sob qualquer forma, segurança nas relações com o outro, segurança em qualquer experiência, só pode gerar temor. E depois de gerar o temor, você quer dominá-lo. Não se pode dominar o temor. O que se pode fazer é tão somente averiguar qual o processo responsável pelo estado de temor, perceber a verdade respectiva e deixá-lo de parte. Então, não terá mais que dominar o temor. A verdade operará. O fato de que está com medo e de que não está diretamente em relação com o fato, essa verdade em si é o fator que, se dele estiver consciente, vai te libertar a mente do temor. Não está aqui para aprender alguma coisa de mim. Se está aprendendo, está a acumular e, portanto, não está descobrindo. O que estou dizendo é, em verdade, o que está acontecendo em cada um de nós. Se você mesmo não o descobre, porém, e apenas o aprende de mim, isso não tem nenhum valor. Mas se ao mesmo tempo que escuta, observa o processo do seu próprio pensar, então você o descobrirá. E esse descobrimento será então seu e não meu. Não mais tereis de seguir nada, nem pessoa, nem ideia, porque são então uma luz para vocês mesmos. Não há mais o temor, a autoridade e todos os males decorrentes do segui-la estarão acabados.